Se o profeta levanta sua voz, é o Cristo que clama também. Dai morada ao pequeno e ao fraco, sede os braços que acolhem o bem. Nossa fé não se finda no altar, partilha brota em nós comunhão, espalhando as sementes do amor. Nossa fé faz de nós mais irmãos. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão, por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão, por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Boa tarde a todos, aqui é o Padre Charles falando diretamente do estúdio da Santa Rita TV. Seja muito bem-vindo a esse programa Igreja em Saída. Você que está chegando, nós estamos acompanhando algumas catequeses que o Papa Francisco fez no ano de 2024 sobre virtudes e vícios também. Estamos fazendo todo o itinerário para conhecer um pouquinho sobre os vícios, né, nesse tempo de quaresma. A gente é um tempo de conversão, então diante disso a gente precisa buscar sempre melhorar aquilo que está desordenado. Como a gente ordena? Por meio das virtudes, né? E hoje a gente vai falar, né? A gente falou de todos os vícios, né, os 7 pecados capitais, falamos de preguiça, de gula, de luxúria, de várias coisas. Depois a gente falou sobre falamos sobre as virtudes cardeais, né? Saímos dos vícios para entrar nas virtudes. O que é uma virtude? Falamos agora dos vícios cardeais, as virtudes, né? As virtudes cardeais, que são 4, né? Temperança, justiça, fortaleza e prudência, né? E agora nós vamos entrar num novo capítulo, né? Com a vida da graça segundo o Espírito, onde nós vamos ser introduzidos, né? Introduzidos na virtude teologal, que é uma virtude própria, né? Que provém do próprio Deus, né? E nos ajuda a viver essa vida no Espírito de forma mais perfeita, tá bom? Antes de iniciar o nosso programa aqui, eu gostaria de falar com vocês sobre a nossa campanha da Casa de Todos, né? Nós já estamos com mais de 40% da campanha, né? 42% da campanha, e se você quiser nos ajudar, é só clicar aqui embaixo nesse QR Code, tá bom? Que daí você vai fazer a sua contribuição e vai nos ajudar nesta campanha da Casa de Todos. Lembrando que essa campanha é a responsável por gerir todo esse espaço aqui de comunicação, todo o santuário, né? Todo aquilo que nós temos de manutenção é graças a essa campanha, tá bom? Então é importante que nós ajudemos essa campanha também. E aí nós estamos chegando a quase 45% e precisamos da sua ajuda, tá bom? Não deixe de nos ajudar. Por meio desse QR Code aqui embaixo também, você pode ajudar outras, né, iniciativas que o santuário tem, né? Por exemplo, a obra da Santa Clara, que nós temos aí até digamos assim, a obra que está sendo feita, nós fizemos até uma gravação lá no terreno da obra e tudo mais, uma obra muito grande, assim, muito boa, para o povo que está lá naquele setor poder rezar a missa, né? Então você também, por meio da sua doação, pode nos ajudar aqui com a obra da Santa Clara, né? E aí, todas essas iniciativas que o santuário tem,
são geridas graças à doação de vocês, tá bom? Então, muito obrigado por você que nos ajuda, nos ajudou e vai nos ajudar também, tá bom? Sem mais delongas, vamos iniciar então nossa super catequese com o Papa Francisco. E logo, logo teremos novidade aqui no canal, tá? No programa a gente vai ter novidades. Eu tô vendo um projeto aí que eu quero fazer. Logo mais vocês terão novidades aqui no programa para que a gente possa fazer um programa cada vez melhor para você, tá bom? Vamos lá então. Nas últimas semanas, refletimos sobre as virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. São estas as 4 virtudes cardeais. Vocês já ouviram falar por que chama cardeal? Né? Cardeal vem do latim, né? Em latim, essa palavra, né, significava aquele pino que vai entre 2 dobradiças, né? Na dobradiça tem as 2 partes e tem um pino que vai no meio. O cardeal é aquilo lá, é a cabeça, né, que une as coisas, para dizer que são as virtudes principais ali que unem, né, a vida na graça, digamos assim, né? Como já salientamos várias vezes, essas 4 virtudes pertencem a uma sabedoria muito antiga, dos gregos, né? Precedente até mesmo do cristianismo, né? Antes do cristianismo vir, já existiam essas virtudes com os gregos, né? E ele fala o seguinte: antes de Cristo, a honestidade já era preconizada como dever civil. Era um dever civil você ser honesto, né? Você ser uma pessoa de bem. A sabedoria era vista como regra das ações, né? E a coragem como um ingrediente fundamental para uma vida que tende para o bem. Então, olha só, povos antigos tinham essa noção, né? E além disso, né, a moderação era a medida necessária para não se deixar dominar pelos excessos. Então aqui nós havíamos já no mundo antigo várias práticas, várias ações que eram de alguma forma eram louvadas, né, no meio civil. Então aqui ele dá alguns exemplos, né? A honestidade, a sabedoria, a coragem e a moderação. Valores que todos nós podemos e devemos cultivar até hoje, né? Essa herança tão antiga, legado da humanidade, não foi substituída pelo cristianismo, mas foi esclarecida, foi valorizada, purificada e integrada na fé, né? Então, isso é o que a gente chama de verdadeira inculturação, tá? A inculturação, ela diz respeito a elementos bons, né, que são, de alguma forma, esclarecidos pelo cristianismo, né, pelo Espírito Santo, valorizados, purificados e integrados à fé da igreja. Entende? Então, a gente não é... O cristianismo, ele sabe convergir também, né? Por quê? Porque é o Espírito Santo que guia a igreja. E o Espírito Santo, ele vê em tudo, todas essas ações, né? Mostra para nós que tem semente do verbo, semente de verdade ali, né? Portanto, no coração de cada homem e mulher existe a capacidade de procurar o bem. O Espírito Santo é concedido para que, quantos o recebem, possam distinguir claramente o bem do mal, ter a força de aderir ao bem, evitando o mal, e agindo assim, alcançar a plena realização pessoal, tá bom?
Mas no caminho que todos nós percorremos, rumo à plenitude de vida, todos nós buscamos, que pertence ao destino de cada pessoa, né? E ele fala aqui, o destino de cada pessoa é plenitude, ser cheia de vida. O cristão goza de uma ajuda especial do Espírito Santo. O Espírito de Jesus, ela é implementada como dom de outras 3 virtudes, distintamente cristãs, que nos escritos do Novo Testamento são frequentemente mencionadas juntas, né? E aí ele está falando que nós reconhecemos, sim, a bondade de cada ser humano, o esforço de cada ser humano em fazer o bem, né? E nós também temos, como cristãos, né, temos um plus nessa história, que é o Espírito Santo. O que é um plus? É um adendo, é algo assim que nos ajuda, né, e purifica as nossas ações. Purifica as nossas ações, as eleva e as santifica também. Por isso que é o Espírito Santo. Esse Espírito foi dado por quem? Por Jesus, né? No Pentecostes. Quando os discípulos, no dia de Pentecostes, recebem o Espírito Santo em plenitude e vão para a sua missão de pregar o Evangelho, certo? Mas nós ainda vivemos essa vida no Espírito, né? A gente vive essa vida no Espírito e aí o Papa está falando, né? Está introduzindo um pouquinho. Ele fala que o destino de cada pessoa é a plenitude de vida. Só que é graças ao Espírito Santo que a gente consegue isso. Sozinhos nós não conseguimos, porque senão a gente cairia num problema sério, que é o chamado pelagianismo. O pelagianismo, ele é uma doutrina, né? Foi uma doutrina que foi condenada pela Igreja, que dizia que você conseguiria ser salvo pelas próprias forças, né? Basicamente era isso, né? É muito mais complexo, mas só para vocês entenderem. Então a gente tem o Espírito Santo que nos guia, que nos orienta para essa plenitude de vida, tá? E o cristão goza de uma ajuda especial, né? Que é o Espírito Santo. E essa ajuda é implementada com o dom de outras 3 virtudes, como eu disse, que são a fé, a esperança e a caridade, certo? Então nós temos uma ajuda e isso é implementado com 3 virtudes, fé, esperança e caridade. Fé, esperança e caridade. Os escritores cristãos, né, chamaram-lhes depressa de virtudes teologais, dado que elas são recebidas e vividas na relação com Deus, né? Na relação com Deus, para diferenciar das outras 4 virtudes chamadas cardeais, né? Uma vez que constituem a charneira de uma vida boa, né? Como se fosse a casa. Imaginem as 4 virtudes, né? Imaginem uma casa que tem 4 pilares principais, certo? Esses 4 pilares principais são as virtudes cardeais e depois temos as virtudes teologais, que são o telhado da casa, né? Que são a fé, a esperança e a caridade. Só para você ter uma noção mais ou menos assim aproximada do que ele está falando, né? Essas 3 virtudes são recebidas no batismo e derivam do Espírito Santo, por isso que são teologais. O Espírito Santo é Deus, junto com o Filho e com o Pai. Eles não se separam, né? E diante disso, é teologal porque deriva do Espírito Santo, certo? Todas, tanto teologais quanto cardeais, confrontadas em muitas reflexões sistemáticas, né? Compuseram assim um maravilhoso septenário. Septenário é por causa do 7, né? Septenário. Que muitas vezes é oposto ao elenco dos 7 vícios capitais.
Então, na estrutura virtuosa, nós também temos 7 virtudes. E na estrutura pecaminosa, 7 vícios. Entende? Cada vício tem a sua virtude oposta, né? Qual é a virtude contrária ao vício do orgulho? É a humildade. E por aí vai. E assim, o Catecismo da Igreja Católica define a ação das virtudes teologais. Aí ele cita, né? Depois você procure aí no seu catecismo, parágrafo 1813. As virtudes, elas fundamentam, elas animam e caracterizam o agir moral do cristão. Vou repetir, hein? A virtude delas, a força, a função delas, né, é fundamentar, animar e caracterizar o agir moral. Então, essa é a função principal das virtudes na vida do cristão. Elas informam e vivificam todas as virtudes morais, todas, né? Elas são infundidas por Deus na alma dos fiéis para os tornar capazes de proceder como filhos seus. Então percebam, gente, como filhos seus e assim merecerem a vida eterna. São o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Percebam, queridos, percebam uma coisa importante. Deus concede todos os meios para nós vivermos a sua vida na graça, ou vida no Espírito. Certo? Ele nos concede a porta de entrada, que é o batismo. Ele nos concede todas as ferramentas possíveis, os sacramentos, a oração, as virtudes, né? Para que a gente possa viver essa vida plenamente. Então, é algo grandioso que nós temos aqui, né? Essa vida no Espírito é algo grandioso, porque por meio da vivência, né, nós conseguimos alcançar aquilo que nós estamos almejando, que é a felicidade. Talvez não de forma plena. Por quê? Porque a felicidade de forma plena nós só teremos quando nós vermos a Deus face a face, né? Mas, de alguma forma, nós já antecipamos, de alguma forma, né, essa vida que nós estamos caminhando para, né? Então é importante a gente saber isso. Deus nos cria a imagem dele, imagem e semelhança dele, nos concede a porta da salvação, que é o batismo, e nos dá todas as ferramentas para podermos viver isso de forma plena. Certo? Qual é o risco das virtudes cardeais? Ele vai falar em seguida, né? O risco das virtudes cardeais consiste em gerar homens e mulheres heróicos na prática do bem. Mas, em última análise, sozinhos, isolados, essa é a virtude, né? Gerar homens e mulheres heróicos na prática do bem. E diante disso, queridos, a gente precisa entender que só por meio das virtudes é possível vencer, né? Não tem como você vencer sem virtude, né? É necessário isso, né? E as virtudes teologais têm a função de existência de vida no Espírito Santo. Então vamos lá. Virtudes cardeais, função é fazer com que homens e mulheres sejam heróicos na prática do bem, né? E virtudes teologais
a vida no Espírito Santo, certo? São essas as funções das virtudes aí, segundo sua família. O cristão nunca está sozinho. Isso também é uma coisa que muitas vezes a gente se esquece, né? Pratica o bem não por um esforço titânico de empenhamento pessoal, como Pelágio, né? Mas porque como discípulo humilde, aí mais uma virtude, ele caminha atrás do mestre, que é Jesus. Então, para dar certo isso, a primeira virtude que nós temos que fazer, né, é a virtude da humildade. Pedir a virtude. Cristo vai à frente ao longo do caminho. Ele que guia, ele é o pastor, né? O cristão possui virtudes teologais que são o grande antídoto contra a autossuficiência, né? A autossuficiência é um valor, né, do mundo que muitas vezes prega para que a gente faça o quê? Que a gente seja forte, que a gente faça e aconteça e tudo mais. Mas para nós cristãos não funciona bem assim, porque a autossuficiência ela gera dentro de nós o problema do orgulho, né? O problema do orgulho. Quantas vezes certos homens e mulheres moralmente irrepreensíveis correm o risco de se tornarem presunçosos e arrogantes aos olhos de quem os conhece. E ele fala, é um perigo contra o qual bem nos alerta o Evangelho, onde Jesus recomenda aos discípulos, né? Quando Jesus fala, quando alguém vos elogiar, você fala, somos servos inúteis, né? Fizemos o que devíamos fazer, para não cair na presunção e no orgulho, certo? Então, quando a pessoa se coloca muito no esforço pessoal, isso atrapalha, porque gera orgulho e gera a soberba, né? E ele fala, a soberba é um veneno poderoso. Basta uma gota para estragar toda uma vida marcada pelo bem. Uma gota de soberba infecta tudo. Uma pessoa pode ter praticado uma montanha de boas ações, pode ter recebido reconhecimentos e louvores, mas se faz tudo isso apenas para si mesma, para se exaltar, ainda pode dizer-se uma pessoa virtuosa? Nunca, mas nunca você vai conseguir fazer um negócio desse. A virtuosa, ela nunca fala de si, é os outros que falam dela, entende? E aí esse é o problema grande, né, que a gente enfrenta. Vocês vão perceber, gente, uma coisa muito importante, quando a gente está fazendo a quaresma, é o seguinte, a quaresma, ela exige de nós virtudes, né? Exige de nós posicionamentos, e como a gente está se exercitando, a carne vai chorar. Quando eu falo a carne, é o nosso corpo, né? Sabe aquela vontade que você tem de comer um docinho? Exato. É justamente na quaresma que você vê quão fraco você é. Por isso que a gente precisa se fortalecer na oração para fazer essas práticas também, né? Então a oração, ela é a regra de vida para quem quiser fazer um jejum decente e para quem quiser fazer a sua caridade de forma decente, tá? Então e a virtude não é diferente, né? A gente precisa se esforçar, sim, e percebam, quando o corpo começa a pedir, ele não para. Santa Teresa falava isso. O corpo parece que é uma coisa de louco, porque ela pede uma coisinha, você cede.
Ela pede mais uma coisinha, você cede. E vai aumentando. Vai aumentando, 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 aumentando. Quando vê, você está refém dos seus instintos e das paixões, né? Porque você não soube controlar isso de forma virtuosa. E as virtudes ajudam para controlar e ordenar tudo isso, né? Como eu disse, né? Temos as virtudes cardeais que vão controlar, por exemplo, o medo, vão controlar o julgamento, vão controlar a fortaleza, ela vai controlar o medo. A justiça vai controlar o julgamento, para que a gente não faça julgamento premeditado, né? E tudo mais. Ajuda a controlar a ansiedade, a prudência ajuda a controlar a ansiedade, né? E a temperança ajuda a gente a controlar, né, o excesso. Excesso de comida, excesso de bebida, excesso de fala, né? Então, todas elas agem em conjunto, né? E nos ajudam a caminhar para essa finalidade, tá? Então, diante disso, a gente tem que lembrar que a carne, nosso corpo, né, ele é traiçoeiro, digamos assim. Não porque ele foi criado assim, não entendam isso dessa forma, tá? É por causa do pecado mesmo original, né? A gente chama isso de concupiscência da carne, né? A concupiscência da carne é o problema, certo? E diante disso a gente precisa ajudar o Espírito Santo para que ele possa trabalhar bem, né? Tá bom? Então, basicamente, essa é a primeira parte do programa. A gente vai fazer um breve intervalo, tá bom? E depois do intervalo a gente volta com os comentários de vocês, né? Vocês que estão participando aí do programa ao vivo, né? E aí vocês nos falam o que vocês acham e tudo mais. Se tiver dúvidas também, podem mandar para nós, tá? Esse QR Code que tem aqui no canto, né? É para você ajudar a gente a votar nosso novo nome na loja, tá? A nossa loja está sofrendo por uma pequena mudança, né, no nome, e aí a gente precisa da sua ajuda para escolher um novo nome, né? Então temos Rosa Preferida e Rosa do Impossível. Então você escaneia esse código que tem aqui em cima, tá? E depois você nos ajuda votando lá diretamente, tá bom? Deus abençoe. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já.
somos o Santuário de Santa Rita de Cássia. Lugar de fé, de devoção, lugar aonde nós expressamos o nosso amor a Jesus na Eucaristia, à Virgem Maria, aos santos, a nossa padroeira, Santa Rita. Ela que é a Senhora dos Impossíveis. Em nossas liturgias, em nossas festas, nós somos embalados pela alegria de amar e de servir, de estar juntos, de estar totalmente comprometidos com a evangelização, de uma igreja em saída, de uma igreja missionária, de uma igreja disposta a amar e a servir. E isso, ao longo de tanto tempo, mais de 60 anos, estamos aqui para levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a causa de nós estarmos aqui. Com Santa Rita de Cássia, nós pedimos a intercessão, nós pedimos a sua proteção, nos conceda a bênção da vitória, nos conceda a bênção do impossível. E também por intercessão de Maria, aquela que desata os nós, e juntos com Santa Rita, com o povo, com a igreja, com todos nós, caminharmos nas estradas do mundo rumo ao céu, expressando o nosso amor e essa presença na cidade de Indaiatuba, sendo para todos, aqui e em todo lugar, essa expressão da casa de todos. Fala pessoal, aqui é o Marcelo Souza e eu tenho um convite especial para você. Todas as terças-feiras, 8h30 da noite, você é o nosso convidado no programa Som e Vida, aqui no canal Santa Rita TV. Estamos de volta com o programa Igreja em Saída, falando um pouquinho hoje sobre a vida no Espírito, né? Dando uma pequena introdução do que é essa vida no Espírito, né? E como as virtudes teologais nos ajudam a complementar aquilo que nós já estamos vivendo de alguma forma com as virtudes cardeais, tá bom? E aí, dando prosseguimento, né? Vocês viram aí durante o intervalo que a nossa obra de Santa Rita está precisando de ajuda, né? Lá no setor Santa Clara, com a capela e tudo mais. Mas, porém, entretanto, todavia, graças a Deus, já estamos levantando as paredes da capela de Santa Clara. Não vai ser uma capela assim, né? Vai ser uma igreja grande, assim, né? De porte grande até. E aí a gente precisa da sua ajuda, né? Por meio daquele QR Code, você consegue nos ajudar também. Ou por meio do CNPJ, né? 44 588 960 005744, tá bom? Então, não deixe de nos ajudar também nessa empreitada aí, tá bom? Para que a gente possa favorecer nossos irmãos do setor Santa Clara e ajudá-los a celebrar também, né? Um ajuda o outro e tá todo mundo bem, tá bom? Estamos com 42% da campanha, mas precisamos da sua ajuda para chegar aos 100, tá bom? Lembrando também que quando acontecer de você está passando aqui no santuário, né? Hoje à tarde, daqui a pouco a gente vai ter nosso terço da misericórdia, né? Você pode vir rezar conosco, né? E aí nós estamos também com uma campanha da Berlinda de Santa Clara, ou de Santa Rita, perdão. A Berlinda de Santa Rita, né? Que nós estamos adquirindo, né? Para a nossa padroeira, que vai servir para as procissões. Se você estiver passando aqui, procure se informar aqui no
centro de informações, fala, eu quero ajudar com a campanha da Berlinda, né, de Santa Rita. É uma berlinda, ó, lindona, e acredito que todo mundo vai babar quando a gente sair com ela na rua, né? O pessoal tá mostrando, não pode dar spoiler, Matheus. Não pode dar spoiler. Olha lá. A berlinda bonita, tem uma coroa, né? Uma coroa aqui, tem alguns anjinhos, ela é toda barroca, assim, e eles usam normalmente essa berlinda, né? Esse tipo de objeto nas procissões lá em Belém do Pará, né? Quando tem o Círio de Nazaré. Então é importante a gente gostou da ideia e estamos adquirindo essa berlinda para Santa Rita de Cássia, tá bom? Voltando aqui com nossa catequese. Outra coisa que a vida na graça diz para nós é que nós devemos seguir o bem, certo? A finalidade da nossa vida é o bem. O que é o bem? É o próprio Deus. É por causa dele que nós estamos aqui, é por causa dele que nós temos o que temos, respiramos, nos movemos e existimos, certo? Mas, vai dizer o Papa Francisco, o bem não é apenas um fim, mas também um modo. O bem precisa de muita discrição, de muita gentileza, né? Então, o bem tem necessidade, sobretudo, de se despojar desta presença, às vezes demasiado incômoda, que é o nosso eu. Para que o bem possa agir em nós, é preciso que a gente se purifique daquilo que é o nosso ego, ferido por causa do pecado original, né? O nosso ego original estava orientado para Deus, né? Mas, como nós já conhecemos a história, né? Por causa do pecado original, a coisa saiu do eixo, né? E diante disso a gente voltou-se para si mesmo. Quando a gente se volta para si mesmo, a gente se perde, né? Quando eu falo voltar-se a si mesmo, não no sentido de buscar um autoconhecimento e tal. Estou falando no sentido mais egoísta possível, tá? É os meus interesses, é o meu jeito, é do jeito que eu quero. Isso é voltar-se para si mesmo, é o egoísmo, né? Quando o nosso eu está no centro de tudo, ele estraga tudo, né? E é graças ao bem que nós sabemos que rumo nós devemos tomar. E aí ele faz uma pergunta. Se cada ação que realizarmos na vida for apenas para nós, é realmente tão importante essa motivação do bem? Essa motivação de esse bem que não é um bem justo, tem o bem justo e o bem injusto, né? O bem justo é esse bem supremo que só Deus concede para nós, né? Esse bem que nos leva à vida eterna e tudo mais. O bem injusto é um mal, digamos assim, com aparência de bem. Quer ver um exemplo? O dinheiro em si. O dinheiro em si, ele pode ser um bem. Ele pode ser um bem se ele for utilizado como algo que não te escravize, certo? Bem no sentido de pertence e tudo mais. Mas, quando a gente desvia o olhar, desvia essa nossa virtude, né? E a gente busca o dinheiro pelo dinheiro, para ter mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro, isso é o quê? Não é um bem, é um mal que se chama cobiça, avareza, né? Com uma roupagem, uma maquiagem de algo bom.
né? Mas no fundo é um mal. Então a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente na quaresma, o que a gente está buscando, o que a gente está buscando para nós, qual é aquilo que, a força que nos move, né? Ah, eu tenho boleto para pagar e estou trabalhando aí feito um doido, nem na missa eu vou. É bom trabalhar? É bom pagar as contas, ser honesto e tudo mais? É bom. Mas deixar de vir à missa por causa disso? Percebe como é que a coisa funciona? A gente precisa ter equilíbrio, né? E é graças à virtude que a gente consegue buscar isso, tá bom? Então, o bem, ele leva a gente a considerar tudo isso, né? O bem tem a necessidade de se despojar dessa presença do eu. É ele que tem que falar. O bem genuíno, o bem de Deus, ele tem que falar no nosso coração. Mas para isso a gente precisa fazer aquilo que Jesus pediu no Evangelho de Mateus. Quem quiser vir após mim, atrás de mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Ele é o caminho. Jesus é o caminho. Não tem outro. Se você colocar alguma coisa no lugar de Jesus, você se perde. Você fica desordenado, né? O dinheiro não te traz nada, a não ser dor de cabeça, né? Quando você diviniza ele, isso atrapalha também, tá? E outras coisas, a fama, a glória, né? A vanglória de muitas pessoas, ou quando você gosta só de lugares requintados, tudo vaidade, né? Então, é preciso colocar a casa em ordem, tá? Para corrigir todas essas situações que às vezes se tornam penosas, as virtudes teologais são de grande ajuda. São, sobretudo nos momentos de queda, são, sobretudo, de grande ajuda nos momentos de queda, pois às vezes até aqueles que têm bons propósitos morais caem, né? E qual é a causa da nossa queda? São vários, né? Na vida todos caímos, porque todos somos pecadores. Tal como os que praticam diariamente a virtude, às vezes erram, né? A inteligência nem sempre é lúcida. A vontade nem sempre é firme. As paixões nem sempre são governadas. A coragem nem sempre vence o medo. Mas se abrirmos o coração ao Espírito Santo, que é o mestre interior, ele reaviva em nós as virtudes teologais. Assim, se nós perdemos a confiança, Deus reabre-nos a fé com a força do Espírito Santo. Se estamos desanimados, Deus reabre-nos a fé. Se estamos desencorajados, Deus desperta em nós a esperança. E se nosso coração está empedernido, Deus o suaviza com o seu amor. Então, olha que bonito. As virtudes teologais, elas servem para nos auxiliar também nessa caminhada de quaresma e vida cristã que todos nós devemos viver, né? E é graças às virtudes que a gente consegue criar ou alcançar, né, o domínio de si mesmo, que é uma coisa muito importante para nós nos dias de hoje, tá bom? Queridos, é um pouco isso que o padre tinha para falar hoje, né? Amanhã, então, a gente vai dar continuidade com essas catequeses, falando sobre a virtude teologal da fé, né?
É a virtude teologal da fé que a gente vai falar amanhã, tá bom? Então, se você gostou desse programa, não deixa de curtir, comentar aqui embaixo e compartilhar com seus amigos, tá bom? Vamos vamos ver agora, né, alguns comentários de vocês que nos ajudaram aqui, que participaram do programa. Vamos ver quem que tá aí. A Protília mandou uma boa tarde. Boa tarde, Protília. Deus abençoe. A Luzia também mandou uma boa tarde. Deus abençoe, Luzia. O José Brito, né? Olha só. José Brito está agradecendo Santa Rita pela graça recebida. Deus abençoe, José. Felicidades aí, viu? A Miriam Oliveira. Senhor, tenha piedade de todos nós e dai o que cada um necessita em nome de teu Filho Jesus, pela intercessão de Santa Rita. Obrigada. Obrigado, Miriam, por ter participado. Maria de Lourdes mandou uma boa tarde. Boa tarde, Dona Maria. E é isso, gente. Se você gostou do programa, não esqueça de mandar para aquele seu parente que precisa, tá bom? Então é assim que a gente vai ganhando espaço aí nesse grande mar, né, que é a internet hoje em dia, que nos ajuda bastante, né, e está aí para facilitar a nossa vida, tá bom? Logo mais teremos o nosso terço da misericórdia, não sai daí, né, que a gente vai iniciar o nosso terço da misericórdia logo após a Santa Missa e logo após a missa as nossas confissões, tá bom? Deus abençoe e até o próximo programa Igreja em Saída. Ah, verdade, tem a paz. O Mateus está lembrando aqui de dar a bênção. Perdão, gente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Bento, exemplo de todas as virtudes, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde a todos e até o próximo programa Igreja em Saída.